Quero aproveitar que você tocou no assunto da questão fiscal para puxar, então, as manifestações que o ministro Fernando Haddad fez nesse retorno. Ele retornou antes das férias, já teve um encontro com o presidente da República, falou sobre lei de diretrizes orçamentárias, sobre o orçamento de 2025 e falou também sobre o dólar. E aí o ministro da Fazenda apontou uma possível acomodação do dólar diante desse valor que vem acima dos R$6 desde o final do ano passado. Você acha que essa acomodação pode significar o quê, Alan Gani? Olha, é acomodação no patamar de 6,20, Evandro, e é uma acomodação que vai trazer prejuízos para a sociedade brasileira. É uma acomodação inaceitável? É inaceitável para a população brasileira. Por quê? Porque a gente está vivendo tudo isso com o dólar a 6,20 por conta de toda uma desconfiança fiscal. Só que isso já começa a fazer efeito no mundo real, Evandro. A inflação já está aí, as previsões de inflação para 2025 rondam na casa de 5%, talvez seja maior. Perda de poder de compra. Para uma empresa produzir, comprar uma máquina, uma empresa brasileira, comprar uma máquina, comprar um insumo lá de fora, ficou bem mais caro. Então, ela vai ajustar também, ela vai diminuir o processo de produção, ela não vai expandir a sua fábrica, ela não vai fazer novos investimentos. Isso começa a ter também efeitos na atividade econômica. Então, o dólar alto penaliza a população via inflação e via perda de atividade econômica também, porque prejudica o processo produtivo. Então, a acomodação não é uma acomodação normal, porque tudo isso foi gerado por uma crise fiscal, por uma crise de desconfiança. Era para esse dólar estar próximo de 5, se não fosse o problema fiscal. Vamos acompanhar esse trecho do ministro. Pode rodar. A questão do dólar, a gente precisa entender isso como... Tem uma coisa que... tem um processo de acomodação natural, né? E nós tivemos um estresse no final do ano passado, no mundo todo, tivemos aqui um estresse também, né? No Brasil. Hoje mesmo o presidente eleito dos Estados Unidos deu declarações de que, moderando, né, determinadas propostas que foram feitas ao longo da campanha. Então é natural que as coisas se acomodem, mas não existe discussão de mudar regime cambial no Brasil. Ô Fábio Piperno, você acredita que houve um estresse no mundo todo e que isso acabou também resvalando no Brasil e nas situações que levaram o dólar a esse patamar? Isso é só uma parte do problema. Outra parte foi criada aqui mesmo. Agora vejam, e o governo, inclusive, em pelo menos 2 momentos ele contribui para isso, né? O primeiro foi quando mexeu isso ainda no primeiro semestre, no arcabouço fiscal, né? Na história do déficit zero. Então, vejam, por que o governo erra ali? E foi um erro de comunicação sério. Porque ontem, por exemplo, o jornal o Globo, enfim, publicou uma matéria, acho que foi o Globo, falando da mudança de expectativa do déficit fiscal para 2024, que teria caído para algo próximo a 0,2. Ora, se de fato cair em 0,2, está dentro do limite de tolerância previsto lá atrás. Então, ou seja, o governo mexeu em algo que talvez ele fosse conseguir alcançar. Hoje, fechou novembro em 0,5 mais ou menos, 0,55, mas dezembro, ao que tudo indica, foi um mês de arrecadação muito boa, por conta, né, de toda a movimentação de comércio final de ano e tal. Então, se naquele momento o governo não tivesse se precipitado em rapidamente falar, não, vamos mudar essa meta aqui e tal, ele mudou, né? E tentando perseguir o objetivo que talvez ele tenha alcançado, lá atrás, lá para abril, maio, não teria havido o primeiro estresse. E o segundo, que eu acho que também foi uma segunda falha de comunicação grave, quando ele envia ao Congresso o pacote com o ajuste fiscal, ele colocou junto a questão da isenção do imposto de renda para quem recebe até R$5.000 por mês. O timing disso estava errado. Manda um e depois manda o outro. Por quê? Porque deu margem para que muita gente fizesse a seguinte leitura. Mas como manda um corte aqui e um aumento de despesa ali que vai compensar? Então não vale nada. Então errou de novo nisso. Então o governo também precisa fazer essa autocrítica. Fala, Zagarino, eu vi que você discordou de parte do argumento do Piperno. Por quê? Eu discordo. O Piperno ele tem um certo otimismo em relação à arrecadação do governo federal, que
é incompreensível diante do que nós vivemos. Para quem está em casa assistindo, o governo federal ele arrecada e ele gasta mais do que ele arrecada. A gente não pode... Qual o número, então? Mas, Piperno, a gente não pode sequer gastar mais do que arrecadamos. Eu tenho certeza absoluta que você, uma pessoa, um profissional brilhante não faz isso na sua casa. Eu não faço isso na minha. O Alan Gani, então, que é economista, não tenho dúvida nenhuma que ele, pelo contrário, ele poupa. Ele deve ter investimentos e, como ele é inteligente, em dólar. Então, vejam, o governo federal, ou ele começa a segurar a rédea para gastar menos do que ele arrecada, caso contrário, esse discurso vai fazer com que cada vez mais o dólar aumente. A partir do momento que o ministro Fernando Haddad vem a público dizendo pode ficar tranquilo que o dólar vai se acomodar, sabe o que vai acontecer? Isso vai soar mal para o mercado. O Fernando Haddad, o ministro da Fazenda, ele precisa sinalizar para o investidor de que nós teremos uma estabilidade, que o país deixará de viver numa insegurança jurídica em relação a vários pontos, não é só em relação à questão fiscal, mas a reforma tributária que está passando, nós temos o poder judiciário mais caro do mundo, o poder legislativo muito caro, uma questão de emendas parlamentares, super salários, esse cenário todo, Piperno, que você tem que fazer essa análise. O Brasil, ele gasta muito, com coisas que não são prioridades. Nós vivemos ainda num país que grande parte da população, milhões de brasileiros, sequer tem água potável para beber, não tem saneamento básico. Isso tudo é um campo muito amplo para investimento no Brasil. Então o investidor, ao invés de olhar esse cenário ruim e enxergar que tem como aportar dinheiro para depois recuperar, porque investimento não é de graça, o cara quer ganhar dinheiro e faz bem, desde que nós ganhamos em troca disso o quê? Melhora de infraestrutura, melhora de condições para nós brasileiros. Só que a gente vai caminho contrário a isso, porque o Fernando Haddad, toda vez que vem a público, diz pode ficar tranquilo que está tudo bem. Só que está tudo bem para ele, porque do bolso do brasileiro não está nada bem, que perde cada dia que passa poder de compra. Fala, Piperno, e eu vou trazer até mais uma informação daqui a pouco a nossa reportagem sobre o ministro Fernando Haddad. Bom, que foi? São muitas coisas. Primeiro, não é que eu estou otimista, eu leio o número. Então, o número, que aliás eu apostava em 0,5, o mercado aposta em 0,8 e o mercado, mais uma vez, ao que tudo indica, vai errar feio, porque isso parece que vai ficar muito embaixo. Então, se 2023 foi de 2,2 e agora isso vai ficar bem menor, sinal também que houve alguma evolução nisso. Mas veja, então não é uma questão de otimismo, é uma questão do número. Agora, você enumerou, você elencou, Sérgio, uma série de problemas que o Brasil tem, e é verdade. Alguns, inclusive, estão lá previstos no pacote com o ajuste fiscal. Agora, se você falou, por exemplo, em emenda, em super salários, isso estava lá. E, inclusive, os deputados tiraram algumas dessas medidas. Aí o Congresso tem que ser cobrado. Eu quero também contar para vocês que o ministro da Fazenda disse nessa segunda-feira que pretende enviar o projeto da reforma tributária sobre a renda depois das eleições presidenciais nas casas. A Marília Ribeiro está aqui conosco e vai trazer as informações para a gente agora. Conta aí, Marília. Isso mesmo, Evandro. Essa fala do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, aconteceu logo após uma reunião com o presidente Lula aqui no Palácio do Planalto. Ele falou isso lá no Ministério da Fazenda. De acordo com ele, essa reunião com o presidente foi para poder falar a respeito das pautas de 2025. Entre elas, nós temos essa reforma da renda, que foi anunciada no ano passado e que neste ano deve começar a tramitar lá dentro do Congresso Nacional. De acordo com Fernando Haddad, isso deve acontecer mesmo só depois das eleições das presidências da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, que estão previstas, na verdade, para o início do mês de fevereiro. De acordo com ele, o texto deve ficar pronto nos próximos dias. Nós separamos esse trechinho da fala do ministro Fernando Haddad para poder acompanhar. Viu, Marília Ribeiro? Esse trecho não está disponível, mas pode continuar com as informações, por favor. Claro, vamos lá então, Evandro. Além disso, o ministro da Fazenda, dele ter dito que esse texto deve ficar pronto nos próximos dias, vale a gente relembrar aqui, Evandro, que no final do ano passado, o ministro disse que a equipe econômica havia encontrado algumas inconsistências em relação a esse texto. Ele foi questionado a respeito dessas inconsistências, ele disse que ainda nesta segunda-feira ele iria verificar se isso foi resolvido. Vale a gente trazer aqui, que essa reforma
reforma da renda, a gente está falando justamente daquela isenção do imposto de renda para as pessoas que recebem até 5 mil reais, que foi citado aí no nosso estúdio, Evandro. Então, esse anúncio dessa isenção, ela é uma promessa de campanha do presidente Lula. Ele disse que isso iria acontecer até o final do seu mandato, que termina no ano de 2026. Só que aconteceu, o ministro Fernando Haddad, naquela época do anúncio do pacote do corte de gastos, ele acabou anunciando também essa isenção do imposto de renda, o que acabou pegando o mercado financeiro meio que desprevenido, e também lá no Congresso Nacional isso não foi muito bem recebido. A princípio, o governo queria que esse texto fosse discutido ainda em 2024, junto com o pacote do corte de gastos. Porém, com essa resistência, o governo decidiu esperar. Então, para 2025, a gente deve ter a tramitação desse projeto, né, que promete dar a isenção do imposto de renda para as pessoas que recebem até 5 mil reais. Então, a partir de fevereiro, Evandro, a gente vai ter muito trabalho lá dentro do Congresso Nacional para poder acompanhar, para saber de fato, né, como é que vai ficar esse texto que vai sair aqui do Palácio do Planalto e como é que ele vai chegar lá no Congresso, como é que ele vai permanecer. Para isso, a gente precisa continuar acompanhando todo esse tabuleiro voltado aqui, né, dentro do Palácio do Planalto e lá dentro do Congresso Nacional, Evandro. Muito obrigado, Marília. Ótimo trabalho para você. Piperno, agora há pouco você estava dizendo que, no teu ponto de vista, anunciar esse aumento da isenção do imposto de renda junto com o pacote de corte de gastos foi um erro do governo federal. Você acredita que a maneira como deveria ter sido conduzida é assim? Anuncia o corte de gastos e aí vira o ano, quando a discussão recomeçar, aí você fala de uma outra promessa de campanha que seria o aumento da isenção para quem ganha até 5 mil reais? Evandro, isso foi anunciado em novembro. Muito bem. Daria tempo para discutir até o final do ano? É óbvio que não. É óbvio que a discussão disso se desenrolaria em 2025 para, caso seja aprovado, entrar em vigência em 2026. Ou seja, isso teria sido politicagem no meio de uma proposta que seria uma proposta séria do grupo fiscal que hoje trabalha com o Fernando Haddad? Então, na verdade, foi algo mal feito ali, porque vejam só. Então, se o governo espera 2, 3 meses para anunciar essa medida, não ia fazer, do ponto de vista prático lá das votações, discussão no Congresso, não ia fazer diferença nenhuma, porque é algo para entrar em vigência em 2026. Então, por que foi anunciado em 2024 junto com outro grupo de medidas? Eu entendo que alguém buzinou lá e falou, bom, olha, como nós vamos anunciar cortes de um lado, vamos também, para compensar, anunciar um ganho, né, para uma parte da população, para tentar amenizar o efeito daquilo, o efeito dos cortes. O efeito foi exatamente o oposto. Quer dizer, isso foi muito mal digerido. Agora eu acho que a discussão desse trecho vai ser, inclusive, mais difícil em 2025. Inclusive, isso criou ou aumentou o embate entre o governo federal e o mercado financeiro. E aí, nesse fim de semana, eu vi uma entrevista que a Helena Landau concedeu à Folha de São Paulo, ela que participou do programa de governo, por exemplo, de Simone Tebet durante as eleições presidenciais, respeitada economista aqui no país, e ela menciona o seguinte: o Brasil vive uma crise de credibilidade e é Lula quem precisa mudar essa percepção. Você concorda com ela, Gani? Acho que faz bastante sentido com o que ela falou. Pelo seguinte, é muito diferente daquele governo Lula 1, que era um governo bastante pragmático e que manteve todo o tripé econômico que veio do Fernando Henrique Cardoso, que era austeridade fiscal, metas de inflação e câmbio flutuante. Inclusive, aquilo possibilitou o Brasil ter uma situação econômica favorável, surfar muito bem num choque de commodities internacional e trouxe benefícios, dividendos políticos para o próprio governo. Agora, este governo atual, ele é muito parecido com o governo Dilma, porque são políticas que abandonam a austeridade fiscal, que não se preocupam com a elevação do câmbio, que tem uma leniência maior com a inflação, que quer mudar a taxa de juros, não consegue porque o Banco Central é independente, na canetada, e tudo isso remete a uma fórmula já adotada no passado, Evandro, e que não deu certo. É isso que a Helena Landau, né, ótima economista, está chamando a atenção. Então, essa fórmula que tem gerado toda essa crise de confiança, elevação do dólar e que vai começar a ter efeitos para a população no mundo real. Nós estamos com um trecho que foi mencionado pela Marília Ribeiro da fala do ministro Fernando Haddad. Vamos acompanhar agora. O presidente vai primeiro aguardar a eleição das mesas
né? Essas coisas têm que avançar um pouco mais, os líderes. Mas, enfim, está programada, a discussão está programada para 2025. A Receita não rodou o novo modelo ainda, porque nós estávamos terminando o ano com muitas coisas. Mas isso já deve ficar pronto nos próximos dias. Garino. Mais uma vez, o ministro Fernando Haddad, ele começa a dizer coisas que não faz muito sentido, porque as eleições, tanto na Câmara quanto no Senado, já foram definidas. Todo mundo já sabe, é um jogo com cartas marcadas. Nós já sabemos que Hugo Mota será presidente da Câmara e Alcolumbre será presidente do Senado. Então, não adianta nada você aguardar essas eleições para conseguir apresentar um pacote fiscal ou uma redução ou passar essa questão da isenção de imposto de renda de até R$5.000 lá no Congresso. Isso é, mais uma vez, uma desculpa para conseguir ganhar tempo. Tempo esse que eles perderam o timing, né? Desculpa aqui até o paralelo, a brincadeira, mas é verdade. Eles perderam o timing, eles deixaram de votar a Lei de Diretrizes Orçamentárias no primeiro semestre de 2024, votaram na última semana. Tudo porque eles fazem de uma forma que eles caminham para o Congresso colocar a faca no pescoço do Executivo, fazendo com que o Poder Executivo não tenha armas para conseguir bater de frente com o Congresso, porque o presidente da Casa, ele pauta o que ele bem entender. Bom, diante disso, não votaram o orçamento de 2025, anunciaram de uma forma completamente equivocada um ajuste de redução de gastos em conjunto com algo que vai suprimir a arrecadação. Então, assim, a partir do momento que Fernando Haddad começa a utilizar essa fala, mais uma vez, o que preocupa é como o mercado investidor enxerga essa falta de comunicação de forma muito clara com ele. E olha, não é estranho ele ter sido convocado para retornar das férias, porque do jeito que ficou parecendo, é como se Fernando Haddad tivesse tido juízo e falado, olha, vou voltar aqui com antecedência para arrumar tudo isso. Não, não foi isso. Ele foi convocado pelo presidente Lula, que já enxerga uma crise gigantesca entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo, e agora, para piorar, com o Poder Judiciário, batendo de frente também lá com o Poder Legislativo. Fernando Haddad está em maus lençóis e vai precisar apresentar um resultado muito melhor agora, a partir do fim do recesso parlamentar, para fazer com que essas mudanças sejam aprovadas na Casa. Ô, Piperno, e aí eu quero arrematar essa nossa conversa com duas perguntas para você. Recentemente eu vi uma análise também sobre a maneira como o governo vem conduzindo o poderio que ele dá ao ministro Fernando Haddad. Até fazendo uma comparação com governos anteriores, de que quando o ministro da Fazenda se posicionava, primeiro o governo ouvia e depois ele lidava com as reclamações dos outros ministros. Então, jamais você trazia um monte de ministraiada para reclamar para o ministro da Fazenda e o colocar em maus lençóis com os seus pares, e que isso não estaria acontecendo agora. Ou seja, o fogo amigo ali estaria tirando a autoridade do ministro da Fazenda para questões que são essenciais para o governo dar uma boa resposta sobre o ajuste fiscal. Segundo, você concorda que é o presidente da República quem precisa mudar a percepção que se tem sobre a maneira como o governo federal conduz as contas? Eu acho que algumas coisas elas já têm mudado. Agora, eu acho que o fundamental nessa história, o Sérgio disse algo muito importante sobre o ganhar tempo, porque já não apresentou. Veja, agora não adianta o governo ter o assunto, enfim, o texto pronto e enviar para o Congresso, sendo que ele vai precisar dos novos presidentes das duas casas. Vamos esquecer agora Arthur Lira e Pacheco. Quer dizer, tem que entregar para o Hugo Mota e também para o Alcolumbre. Agora, eu acho sim, Evandro, que a gente precisa aguardar o resultado fiscal fechado de 2024. Eu acho que essas respostas que o presidente tem que dar vão passar muito por isso. Eu acho que se for um resultado mais próximo daquilo que o arcabouço previa lá no começo, é óbvio que o poder de barganha do governo fica maior. Porque fala, bom, olha, vocês estavam prevendo que ia ter um rombo de não sei quanto, mas não é assim. Agora, é óbvio que se o rombo for grande, aí o governo vai precisar de procurar outras respostas. Arremata, eu acho que vai ter só uma cosquinha no dólar, mesmo que vier bom, né, o resultado. Ele baixou um pouquinho hoje, chegou a 6,11 agora há pouco. 6,11. Então, veja, a gente já está comemorando 6,11, né? Não é mais 6,30, né? O câmbio de equilíbrio agora é 6,11, nem é mais 6, né? Então já é 6,11.
Então, veja, por quê? Porque a intenção está clara aí, a intenção daqui para frente. Então, o resultado que foi não interessa, o que interessa é daqui para frente. A intenção que se passa é que não querem mexer no vespeiro do gasto público. Enquanto continuar isso, moçada, o dólar, Pipernão, é 6,10. Aí que está o negócio, né? Então, hoje teve uma queda importante, né? Saiu de Vamos lá, senhores. 18, mas só uma coisa. Hoje, o seu amado Boletim Focus, que você tanto gosta... Tava ruim hoje, hein? Então, me chamou a atenção por uma coisa, quer dizer, a primeira edição do ano já está prevendo um PIB de 2,02. Olha que progresso. Em 23 era 0,8. O ano passado, 1,58. E agora 2,02. E desse ano há um risco agora de ser menor, do erro ser para baixo. Porque, inclusive, foi meu tema do meu artigo hoje aqui na Jovem Pan, que eu disse o seguinte, com uma previsão de inflação a 5%, com Selic a 15% e dólar a 6%, como é que o país vai crescer 2%? Então, eu acho que o mercado está até muito otimista com o governo.